assim que eu cheguei aqui, assumindo como deputada federal, eu busquei alianças no sentido de me encontrar. Onde eu estaria aqui no Congresso Nacional? E a primeira visibilidade, a primeira questão que nós decidimos, digamos assim, porque a decisão só coletiva, seja ele por parte do partido, mas do movimento indígena, foi vir para a oposição. Então, minha posição foi essa. Eu sou oposição a esse governo e sou oposição ao que ele tem proposto em relação de políticas públicas a esse retrocesso. Então, meu primeiro posicionamento foi isso. Sou oposição, sou minoria e é nesse sentido que eu vou atuar. Segundo, era dizer que eu vim com uma proposição aqui. Eu vim com o mandato dos povos indígenas e eu vim com compromisso. O meu compromisso é defender os direitos dos povos indígenas. O meu compromisso é propor questões positivas, ter uma pauta positiva, porque não é ficar só me defendendo. Lógico, nesse momento a gente mais se defende do que propõe, porque tem uma maioria que é a base de governo, mas também era preciso ter proposições também para os povos indígenas, né? E aí a gente tentou visualizar qual seria o nosso posicionamento, como é que poderia eu, sendo só uma, poder articular. E nós vimos que tem parlamentares que são sensíveis, que defendem os direitos humanos. Então, quem defende direitos humanos não pode deixar de defender os direitos indígenas. E nós criamos, então, uma frente parlamentar mista em defesa dos direitos dos povos indígenas. Essa frente é composta de 246 deputados federais e 27 senadores. Então eu tenho atuado chamando, convidando e levando as demandas dos povos indígenas, até mesmo buscando uma reação, uma manifestação através da frente. Então eu coordeno essa frente. Muitas vezes a frente tem se colocado na frente, como o próprio nome já diz, a frente, né, para propor, para chamar a atenção da sociedade civil, para alertar dos perigos quando existem e tentar mobilizar os deputados para apoiarem as proposições indígenas em defesa. Um exemplo disso foi a articulação quando veio digamos assim, a 870, a MP 870, que foi um dos primeiros atos do Bolsonaro, quando ele disse que iria tirar essa função institucional de demarcar terras indígenas da FUNAI. E tirou através da MP 870 e tentou colocar a FUNAI no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, tirando do Ministério da Justiça, que tinha toda uma estrutura e uma capacidade técnica que já vinha de muitos anos. Então, uma primeira batalha como coordenação da frente foi mobilizar os deputados para que fizesse frente contra essa proposição da MP 870, e nós conseguimos reverter em plenário, nas comissões, conseguimos mobilizar tanto na Câmara como no Senado. Então essa foi um dos exemplos que eu trago como articulação, né, da frente, como articulação minha também, como coordenação, como deputada indígena, para que ela não fosse passada, e nós conseguimos vencer essa MP 870. Tem várias, tem mais de 33 proposições novas, as principais delas tentando flexibilizar a questão dos licenciamentos ambientais e para que haja megas projetos que vão afetar povos indígenas e suas terras, principalmente relacionada à mineração, a tentar a construção de hidrelétricas, passagem de hidrovias, ferrovias, estradas. Então a gente tem uma preocupação muito grande com essas flexibilizações em termos de licenciamento. E outras, tem a mais recente que teve, foi a passagem dentro da Comissão de Constituição e Justiça, a PEC 187, que infelizmente passou, né? A maioria optou pela admissibilidade, pela Constituição, e nós conseguimos barrar o mais grave, porque o que estava anexa a essa PEC era justamente a questão da mineração em terras indígenas. A proposta da PEC 343, que estava anexa a 187, que eu acho que foi estratégica colocar as duas PECs, passando uma, iria passar outra, por isso que nós fizemos tanto barulho nessa, porque a 343 ela tirava a responsabilidade do Legislativo de autorizar esse tema que ainda está em início de discussão, e iria colocar para que o Executivo decidisse
autorizasse. Isso seria um verdadeiro retrocesso, significaria praticamente a morte dos povos indígenas, porque a gente está vendo hoje que a mineração está trazendo sérios impactos na vida dos povos indígenas. Então, um exemplo disso é que no meu estado tem mais de 20 mil garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami, e a gente sabe que o governo não tem preparo nenhum de tanto fiscalizar e nem proteger as terras indígenas. Imagina, se há um garimpo ilegal, sem qualquer controle de entrada ou proteção, imagina se autorizar. Então, a gente conseguiu evitar, fizemos vários posicionamentos e pressão em cima da base, juntamos, e se chegou ao acordo de não colocar a 343, que iriam passar isso, menos grave, né? Agora, me preocupa bastante o pensamento de alguns parlamentares, que eu pude observar nas discussões da 187. Muitos tentaram alegar dizendo que os indígenas precisam crescer economicamente, fazer acordos, digamos assim, comerciais, empresariais, com a agricultura. A nossa Constituição ela não proíbe isso, né? Você pode desenvolver suas atividades de agricultura, pecuária, extrativismo. Agora, o que a gente percebeu com essa PEC 187 foi uma forma de estabelecer praticamente o agronegócio, que é ilegal, é inconstitucional. Hoje os povos indígenas têm o usufruto exclusivo da terra. Isso não significa também que o governo não pode apoiar as iniciativas dos povos indígenas. Pode muito bem apoiar a agricultura indígena, como apoia em alguns lugares, né? Como os indígenas já exercem uma função de econômica e sustentabilidade com extrativismo. Os Waiwai exercem há muito tempo a questão da retirada de castanha do Brasil, né? E vende para alguns supermercados, grandes supermercados na Amazônia. Então tem outros povos, né, que já desenvolvem, inclusive os Yanomami mesmo, vendendo cogumelo em restaurantes bem sofisticados em São Paulo. Então já tem uma prática. Então não precisaria abrir o artigo 231, que é um dos principais artigos para garantir os direitos dos povos indígenas, numa discussão que cada um tem uma ideia diferente, acha que arrendamento é possível. Por que eu estou falando que poderia abrir brecha? Porque a gente vê uma pressão muito grande, no caso Pareci, no Mato Grosso, né? Mas isso é uma outra história que não precisaria ser taxada de uma forma geral. Então esse foi um perigo. A comissão, a gente conseguiu, com conversa, diálogo do movimento indígena, das lideranças indígenas, a minha própria como frente também, conversar com o presidente Rodrigo Maia, para que não avançasse no andamento dessa PEC 187. E conseguimos o compromisso dele, né, de não dar a continuidade com a criação dessa comissão especial, que poderia avançar na aprovação dessa PEC. Então a gente tem esse compromisso de nenhum andamento que seja negativo para os povos indígenas. A gente tem que trabalhar em proposições positivas. O executivo ele já veio desde a época da campanha falando que nem 1 milímetro de terra seria demarcado. Então ele já alertou, então as pessoas já sabiam que era o posicionamento. O primeiro ato dele foi editar a medida provisória 870 e logo em seguida houve toda uma discussão relacionada à saúde, inclusive houve várias mobilizações relacionadas à saúde. Depois houve as extinções dos conselhos de participação social, e uma delas foi o Conselho Nacional de Política Indigenista, CNPI, que era uma das comissões que a gente teria mais diálogo, mais proximidade de discutir políticas públicas. Depois teve também os contingenciamentos na educação, em outras áreas. A gente percebeu que ele realmente tem um olhar muito vingativo, de perseguição, um olhar anti-indígena para os povos indígenas. E ele já declarou isso, ele vive falando, todo o discurso que ele tem dado, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, é um discurso que prega ódio, incentiva a invasão de terras indígenas, incentiva a prática da ilegalidade. Então existe uma preocupação muito grande, porque ele é o chefe do governo, então as pessoas que estão lá na ponta, que acham que mineração é uma prioridade, que acham que estão vendo agora que mineração pode ser uma prioridade, uma resposta, não é. Mas eles estão sendo incentivados por o discurso de chefe de governo. Quando diz que a lei ambiental ela pode ser flexibilizada, ele pode se
digamos assim, ele pode pegar uma declaração dessa, se sentir encorajado a praticar crimes ambientais, como a gente está vendo agora, a pressão toda em Rondônia, né, onde os povos indígenas têm denunciado um desmatamento crescente, onde foram obrigados os próprios indígenas a atuarem como serviço público, uma vez que não há uma prática de proteção às terras indígenas, houve o alerta todo. Então a gente está vendo a reação dele, do presidente, não foi apoiar pela proteção dos territórios indígenas, mas sim rechaçar quem está querendo fazer alguma coisa, seja ele o IBAMA, o ICMBio, a Polícia Federal, que tem tentado atuar, mas com um presidente que diz que essas algumas ilegalidades teriam que ser legalizadas, é um absurdo, né? Então a gente está vendo um verdadeiro retrocesso e uma perseguição aos povos indígenas que expõem em risco a vida dos povos indígenas, né? Com certeza, não só com os Yanomami, mas com outros povos que já têm casos de invasão de garimpos, né? Seja no sul da Amazonas, né? Aqui em Rondônia, talvez no Amapá, né? Que a gente até hoje ainda não se deu resposta o que aconteceu em relação aos Ayampi, que teve um alerta nacional, internacional e possibilidade de invasões, seja garimpeiro, seja outros, mas essas proposições elas têm o teor totalmente negativo. Eu acredito que no mundo que a gente está vivendo agora de alerta sobre a Amazônia, a política deveria ser outra, deveria ser de proteção às terras indígenas, porque as terras indígenas estrategicamente são as que mais conservam o meio ambiente, são as que têm mais segurança, porque os povos indígenas estão fazendo seu trabalho no dia a dia. Essa relação que os povos indígenas têm com a terra, ela faz com que seja uma proteção de todos, né? Então eu acredito assim que as proposições, aí eu vou complementar a minha resposta, que tanto a mineração como arrendamento, como essa questão de dizer que é a solução econômica para o país, né? De essa cobiça dos recursos naturais que estão dentro das terras indígenas, é o que tem tido mais pressão aqui dentro do Congresso. Justamente porque existe uma relação, digamos assim, não tem como separar o meio ambiente de terra, de povos indígenas. Essa é uma forma tradicional que os povos indígenas têm com a terra e já vem de muito tempo. Então, a relação de sobrevivência, a relação da vida, a terra, ela significa a vida dos povos indígenas, não tem como separar ela dos indígenas. E a gente tem visto cada vez mais os povos indígenas alertando o mundo para esse cuidado. Se você não cuidar do meio ambiente, não cuidar da terra, e você vai acabar, digamos assim, se exterminando por si só. E os povos indígenas já têm essa visão, essa cosmovisão que vem sendo repassada de geração a geração, que é necessário o cuidado com a terra. Então, são os valores que os indígenas têm desde que nascem. A importância da terra para manter um ambiente equilibrado, de qualidade, não somente para os povos indígenas, mas para o planeta todo. Então, são valores que nascem com os povos indígenas, que tentam ser repassados às populações, né, às civilizações, digamos assim, durante esses tempos. Então, por isso que os povos indígenas eles têm protegido a terra, e que é considerado como mãe terra, né, porque ela provê as coisas necessárias para a vida. E daí que a gente fala que o ponto central dos direitos é a terra, dela que vem a educação, que você mantém a sua cultura, a sua língua, a sua forma de pensar, a saúde, a forma de enxergar o mundo, a sua cosmovisão, a visão holística que você tem, a segurança. Por isso que os guardiões da floresta têm se preocupado de manter isso, porque é uma segurança de você também manter as futuras gerações. A gente pensa muito nas futuras gerações, como é que vão ser o futuro dessas crianças que estão nascendo, que estão perdendo cada vez mais a qualidade ambiental, que daqui a algum tempo as águas, se você vê 20% da água na Amazônia, água potável, se a gente não tomar cuidado com as nascentes, com o manancial de água e deixar poluir tudo através de mercúrio que o garimpo traz, a gente não vai ter mais segurança nem das futuras gerações. Então é uma visão que o povo indígena tem para o futuro, e que muitas pessoas não querem acreditar que o mundo está mudando, os efeitos das mudanças climáticas. Existe uma intolerância muito grande nesse tipo de pensamento, acha que é um pensamento romântico, que é um pensamento ideológico, mas são fatos que estão sendo vistos aí
E os povos indígenas há muitos anos têm alertado. Só agora estão chamando a atenção porque os cientistas estão comprovando através de mapas, através de estudo, através de via satélite, questões tecnológicas, e que ainda, infelizmente, o governo ainda não acredita nisso. Mas é por isso que se protege a terra, por conta disso. Nós estamos trabalhando também pela consolidação desses direitos que são básicos, né? A demarcação é um dever do Estado brasileiro. Deve concluir a demarcação, já está atrasado, né? Nossa Constituição disse que tinha 5 anos depois da Constituição, não se concluiu. É preciso fazer uma conclusão dessa regularização fundiária. Nós temos trabalhado que não é somente demarcar terras indígenas, tem que ter estratégia de proteger, isso seria, e também fazer respeitar todos os seus bens. Proteger no sentido também de você ter uma visão, como é que vai tratar a terra. Por isso que a gente tem proposto sempre condições ou também incentivos, né, apoio para que haja umas consolidações dos planos de gestão territorial ambiental. Vários povos indígenas já têm pensado nisso, como é que vou usar a terra de forma sustentável, né? A gente precisa mudar alguns comportamentos humanos, né, de somente saquear, somente ver. E os povos indígenas estão dando um exemplo disso, tentando trabalhar o solo, não com esse agrotóxicos que são liberados aí pelo governo de forma indiscriminada, mas tentar valorizar a produção orgânica e também incentivar a prática disso, né, dos manejos tradicionais, sustentáveis. E a gente vai poder fazer isso porque é um plano de trabalho dos povos indígenas que precisa ser incentivado. Então essa seria uma proposição positiva, valorizar as produções orgânicas, sustentáveis, ecológicas, equilibradas. E os povos indígenas já mantêm isso, agora precisa cada vez mais ampliar. Outra seria ver como é que a gente pode contribuir, né? Eu sei que existe uma economia muito grande interna que não são visibilizadas. Quando você coloca o PIB, não aparece nada de economia indígena, mas a gente tem uma economia interna, uma economia que é invisível. Por isso que chama muito os povos indígenas de pobres, que não contribuem, mas muitas vezes são empobrecidos e invisíveis, né? Eu acho que tem que ter políticas para apoiar a sustentabilidade, as questões que podem colaborar com discussões energéticas, por exemplo, né? Em Roraima tem a iniciativa lá na Raposa Serra do Sol de mostrar alternativas, que não seja essa energia que só acha que construir hidrelétrica é a solução, mas estudos, né, apontar que existe alternativa de manter uma energia limpa, de ter energias digamos assim, renováveis, e no sentido de apoiar, usar do que existe de natural, seja ele solar, seja ele eólica, para diminuir mais os impactos, né, na vida da população brasileira. E os povos indígenas têm feito isso. O que falta são incentivos, né, seja um investimento. Tem que ser visto como investimento e não como despesa e como gasto. E essas são estratégias também que começaram a aparecer, assim como o ecoturismo, né? Então, eu acho que dá para a gente manter tudo isso. E, inclusive, nossos planos de proposta, né, também tem algumas consolidações de outros direitos básicos. Eu propus, acho que foi no começo, foi em julho, agora, regulamentação de alguns profissionais na área da saúde. Questões que muitos anos nossas lideranças indígenas tinham pedido, seja ele do governo, seja ele para outros parlamentares, para que se reconhecesse algumas categorias, né? Por exemplo, o agente indígena de saúde e o agente indígena de saneamento. Já está tramitando, né? Foi uma proposta minha aqui, que é uma regulamentação. Ele vai poder ter uma carreira reconhecida, plano de trabalho, também poder utilizar esse reconhecimento para promover cada vez mais trabalho dentro de uma estrutura de um Estado. Isso foi uma proposição positiva, né? Tem como andar isso, né? Outra agora, a gente está tentando também ver a questão na área da educação indígena. A gente tem que fazer uma valorização da educação escolar indígena bilíngue, que a ONU esse ano declarou Ano da Língua Indígena, e a gente tem que ter uma proposição relacionada para assegurar recursos específicos, assegurar uma educação escolar diferenciada, uma educação que vai colaborar com a questão cultural dos povos indígenas e manter essa especificidade da educação.
Tem outras proposições que estão vindo também, eu tenho um monte de proposição, né, para tentar um pouco discutir a questão da implementação do direito de consulta prévia, livre, informada, aqui dentro da própria casa, né, quando houver a oportunidade da alteração do regimento, talvez propor, né, uma discussão maior. Isso é meio delicado, porque a gente está tendo muita pressão em cima disso, mas eu acredito que está na hora de o próprio legislativo já consolidar esse direito que está previsto na Convenção 69 da OIT. Então a gente está discutindo isso. E até mesmo na proposta de mineração, né? Por que não tirar a mineração, né? Essa previsão aí na Constituição em relação às terras indígenas, né? Digamos assim. Eu sei que vai ser um desafio muito grande e a gente está tentando. E tem outros. As propostas a gente está tentando trabalhar, mas as pessoas não deixam, tem muita pressão em cima da gente também para ver. Lógico, tem outras. Eu também propus, meu primeiro projeto de lei foi a questão do PL, que tenta tornar mais severa o crime ambiental quando se provoca danos à saúde, ao ecossistema. Isso foi uma resposta ao desastre que teve lá em Minas Gerais, em Brumadinho, porque eu vi que já tinha acontecido lá em Mariana e povos indígenas naquela época, os Krenaks, e em Brumadinho teve os Pataxó-Ranraê. Então, pensando na vida dos povos indígenas que foram também afetados, não lógico, mas vai beneficiar também o não indígena, eu propus essa lei para tornar mais severa esse tipo de crime, tornando ele hediondo, né? Tá em trâmite também. Então, foi uma proposta minha. E consegui também agora defender, acho que foi essa semana, foi semana passada, uma proposta também que um deputado propôs para limitar, digamos assim, eu permiti, aliás, o desmatamento 30% da Amazônia, poder fazer. Então a gente conseguiu barrar isso. Nossa proposta foi evitar que aumentasse mais o desmatamento na Amazônia. Então, além dessa questão indígena, tenho tentado fazer articulações e até mesmo proposições, seja ela dentro de comissões especiais. Agora eu estou numa comissão que foi criada recentemente, comissão sobre licenciamentos de impactos econômicos. Estou como subrelatora para justamente trabalhar num dos temas, que é o ordenamento fundiário e os impactos socioeconômicos, e vai ter muito trabalho aí. A gente vai visitar vários órgãos aí que estão entender por que as demarcações das terras indígenas estão paradas, entender por que está faltando orçamento aqui para exercer o trabalho. A gente está discutindo o orçamento agora, então é estratégico que o orçamento da União ela tenha previsão para demarcação de terras indígenas, para não haver desculpa depois que não demarcou porque não tinha dinheiro para pagar viagem de equipe, ou porque não tem educação, ou porque cortou a bolsa permanente. Então é uma estratégia nossa também ter uma influência, uma atuação nessas previsões aqui orçamentárias que o legislativo analisa e aprova.